Mas são duas flores. É isso aí. Nossa, né? Tem até a história que descobriu e aí se mataram. Muito bom. Gente, caiu aqui, mas não foi culpa minha, não. O pessoal viu, as coisas fecharam, tá? Mas, ó, voltei a compartilhar aqui e a gravar a aula também. Quem perguntou no grupo sobre as gravações das aulas anteriores? Aí alguém respondeu que quando a nova entra, a antiga sai. Exato. Não tem como acessar. Aí o que eu vou fazer? Não, então, lá na secretaria, eles estão baixando essas aulas. E aí eu conversei, foi até uma pergunta que o Léo fez. Ah, Karina, foi você que ensinou. Tudo bem, não tem problema, não. Ela tá baixando, ela baixou a segunda, terceira, quarta e quinta aula. E aí, essa aula de hoje, por exemplo, esse pedaço que a gente gravou e agora saiu, provavelmente é o que vai estar lá para ela baixar. Então, eu já vou descer para falar para ela baixar. E aí, depois ela baixa essa segunda parte da aula que a gente está tendo agora. Aí, ela falou que vai ver com o pessoal de TI se vai colocar essas aulas no YouTube e mandar os links para vocês, ou se vocês podem pegar com o pendrive, e aí a gente vai ver como que vai ser essa dinâmica. Mas, de fato, quando você grava uma, termina de gravar, ela vai em cima da outra. Não é um negócio muito inteligente isso, né? Então, ela falou que vai dar a resposta para mim hoje. Na hora do intervalo, eu vou descer lá, já vou falar com ela, porque eu vou falar para ela baixar essa primeira parte já. É muita coisa. Para quem chegou semana passada, são 4 aulas. Não tem problema, Karina, fica tranquila. Essas coisas acontecem, são as coisas da online, né, gente? Muito bom, Léo, obrigada, viu? Muito legal, gostei. O que é esse caule mesmo? Você falou? Não... É aquela mangueirinha, né? Tem aqueles filtros que é acoplado na torneira, que a gente é acoplado do lado e que tem uma parte de cima com um caminho que desce a água. É só a parte de cima do filtro. Entendi. E essas coisinhas que saem daqui, o que é? É corretivo. Ai, gente. Foi jogado corretivo, assim. Muito bom. E você chegou a colocar essa peça em prática? Apresentamos. Legal. Montamos várias vezes. A gente tem alguns troféus de festivais participando de vários. Muito bom. Nesse texto aí, a gente ganhou um melhor trabalho educativo no festival que nós participamos. Legal. Parabéns. Lilian? Oi. Lilian, tá vindo um carro aí? Ah, é o seu. Quer falar do seu um pouquinho? Na verdade, eu não desenvolvi muito tempo. Não, mas tudo bem. É só falar um pouquinho. Fotografei e dei um nome. Não sei nem se você conseguiu pegar o nome. Se eu não coloquei o nome aqui, é porque não veio o nome para mim. É que eu salvei a imagem com o nome. Pensei que ela já ia com o nome. Entendi. Foi erro meu, então. Mas eu olho aqui, não tem importância. Tá. Eu experimentei coisas que estavam aqui à mão, na verdade. Essa semana foi meio corrida. E daí, essa primeira é uma chave de fenda, na verdade. Com algumas folhas secas, florzinhas secas que eu tinha aqui na varanda. Muito legal. Deixa eu ver o nome que eu dei para ela. Deixa eu só ver aqui. Opa, caiu alguma coisa. Chavos Botânia, eu chamei essa. Faz muito sentido. Eu não fui muito original, eu fui bem na... Não, mas você pegou uma coisa que ninguém tinha pego ferramenta até agora, né? Assim, uma ferramenta de... Dá para fazer também. Ó, tô indo para a segunda. Essa ficou bem abstrata, né, gente? Olha que... Não dá para ver? Ah, não acredito. Não, assim, ó. Tem um carro aqui. É porque eu fiz no branco com branco, né, na verdade. Um negócio assim, que aqui ela abre, ó. Eu acho que é papel, não é? Isso aqui? É papel higiênico essa. Sabe, tipo uma flor de copo de leite. Sabe a planta copo de leite? Eu não sabia se era uma luz batendo, se era... Muito bom.
Essa daí foi o higiênicos, chama. Essa Higiênico. planta. Faz sentido também. O que é esse negocinho no meio? Na verdade, é um daqueles. Aquelas madeirinhas para pôr naqueles negocinho de cheiro, sabe? E ela Ah, sei. é uma madeirinha, daí eu fiz uma flor. São as flores de casa, né? Da chave de fenda, o papel higiênico. Dá para ver, gente? E essa eu fiz com lã. Eu fiz Lã. com fita de cetim e uma lã. Tá. Ah, tá. Agora. Nossa, na minha casa eu ia ter que fazer plantas com pelos de cachorro, porque o que tem de pelo de cachorro ia ser isso. Meu instrumento de trabalho ia ser esse. Essa é a Lanium Multiforum, tá? Que eu nomeei assim, né? Mas eu fiz bem com o que eu tava na mão. Sim. Hora. Não, mas eu acho que isso que é o legal também, né? Porque de certa forma, existe uma limitação, né? Que é os materiais que vocês vão ter em casa. Então, isso é interessante também. Muito bom, Lilian. Obrigada. Imagina. Rodrigo Peçanha. Rodrigo, vamos lá, Rodrigo. Coloquei. Eu coloquei porque poucos estavam com colorida. Então, eu só trabalhei com material. Então, aí, por exemplo, nessa do jardim aqui, aí ela vai crescendo como moleque, e aí as folhas velhas elas vão ficando amareladas e vão enrolando, né? E aí a gente vai cortando elas para crescer mais. Então, eu usei essas folhas que eu cortei, cenoura que eu também usei para fazer o novo. Tá todo mundo saudável, todo mundo comendo coisas saudáveis. E pó de café. Muito legal. Conta, não precisa ler. Não, então conta. Super sério, aí eu tentei fazer realmente parecer uma planta de verdade. E aí eu fui pesquisar elementos de todas as áreas do que eu queria remeter e aí inventei como poderia ser isso. Aí para essa daí a história de que ela chama Cenoura e o nome dela é Cingonanthus carota. Tá. E ela é uma espécie da família Heliocolaceae, que ocorre nos campos úmidos próximos das veredas de diversas regiões de Cerrado, por exemplo, nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas, Goiás, Tocantins e Bahia. E o nome popular se deve pelo formato arredondado das flores e lembra uma delas de cenouras cortadas. Lembram? Lembram. Tem que fantasiar. Mas eu achei bem convincente, gente. A sua florada acontece de abril a julho e dura em torno de 15 dias cada. Tanto as flores quanto as sementes são comestíveis. As sementes do capim-cenoura são oleaginosas e, além delas, contêm muitas calorias. Também são carregadas de nutrientes que trazem vários benefícios da saúde. As gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, vitaminas e minerais, como selênio, que é antioxidante também, o magnésio e o ácido gráfico ômega 3, benéfico para a saúde. Já as flores são ricas em óleos essenciais e carotenoides. E aí eu coloquei o reino, classe, ordem, família e gênero. Gente, aula de biologia, né? Plantae, angiospermicas, poares, heliocolaceae, símbolo. Muito bom, Rodrigo. Realmente deve dar certo. Assim, comam essa planta que ela faz bem. Será ótimo. Aí essa... É o resto da cenoura, né? É tudo da família da cenoura, né? Eu chamei essa de erva focus. O nome científico é Ignamus lupuli. E também eu usei a casca da cenoura, também uma folhinha da orquídea. E eu tenho uma outra, eu tenho algumas orquídeas. Essa é a folha da orquídea, né? Isso. Tá. Essa não estava completamente seca ainda. Uhum. Também botei o pé do pó do café e foi ótimo para juntar as coisas. Sim. E aquelas hastes secas em cima são de uma outra orquídea que as flores morreram, e aí você tem que cortar as hastes, e aí eu aproveitei. Peraí que o pessoal não estava me vendo. Agora tá. Parece que não é real se você não tá lá. Não é? E aí eu coloquei que é uma planta herbácea da família Poaceae, nativa das regiões tropicais da Ásia, especialmente da Índia. Ela cresce numa muda de rebendas, que seriam essas folhinhas da cenoura, né?
Propagando-se por estolhos, os quais representam folhas amplexicales, lineares e lanceoladas. As suas inflorescências são constituídas por panículas amareladas e peixiolas. São essas hastes. Sua cor alaranjada e amarelada nos brotos justificam seu nome popular. As folhas podem ser consumidas em forma de chá, em infusão, tem propriedades fibrífugas, sudorífugas, analgésicas, calmantes, antidepressivas, diuréticas e expectorantes. É a planta que vai salvar a humanidade, né? Além de ser bactericida e hepatoprotetora, antibiótica, estimulante da circulação periférica, estimulante estomacal e da lactação. Uau. E aí vem o plantar, classe Lideopsida, ordem Coalis, família Poaceae e gênero Ignorantes. Sabe o que ela me lembrou, né, se descrevendo o formato dela? Como é o nome daquela? É uma planta, né? Que é caríssimo, que tem um coração. Estrelita. Não, que a gente compra no mercado e faz... Você tira a folha dela e aí você tem que raspar ela assim. Famosa. Não. Alcachofra? Isso, alcachofra. É o jeitinho que ela tá assim, toda pra cima, né? Achei interessante isso. A ideia era fazer tipo uma tinta, sabe? Sim. Ela nasce um monte. Essa ficou uma graça. Não, essa ficou muito planta, é de verdade. Essas são as orquídeas secas que estavam naquele. Aí ela é branca e eu vejo amarelada, eu achei que vai ser pipoca quando ela secou. Nossa, é mesmo? Né? Agora que você falou. E aí eu chamei ela de lavanda pipoca. E o nome científico é Frumentum explosum latiforme. Ela é uma espécie da planta da família Lamiaceae do gênero lavândula. É uma espécie nativa do continente europeu, ocorrendo em Portugal, no nordeste da Espanha, norte da Itália, sul da França. E diferente das outras espécies da família, ela se adapta bem ao clima brasileiro. É muito popular na região norte do Brasil. Produz flores brancas, com coloração amarelada na base das pétalas, agrupadas por inflorescências do tipo maceno, que é um cacho, e se desenvolve ao longo de uma raquis, aprumando com ser raquis essa Isso aqui? essa haste da onde as flores nascem na ponta. Ah, tá, isso aqui. E aprumando com cerca de 25 centímetros de comprimento. Essa característica das flores que batizam a planta em seu nome popular, que é plantar, classe Magnopsidas, ordem Lamiares, família Lamiaceae, gênero do lavanda. Muito legal. O que é isso aqui embaixo, Isso é Rodrigo? uma malha. Ah, E aí, ficou tudo, as cores elas combinaram todas, aí né? uma folha que secou de uma outra orquídea, Uhum. e isso ali eu tenho uma gardéria. O bulbo da flor morreu e ela ficou assim na Ah, entendi. Ficou muito bonita mesmo. Parabéns. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Vamos pro próximo, então. Carol. Vamos lá, Carol. Carol tá aí? Oi, tô. Pode falar, Carol, das suas plantinhas. Peraí, deixa eu abrir aqui para eu ler. É. Deixa eu abrir o e-mail. Aí, foi. Então, a primeira é... Assim, antes, né, deixa eu falar que foi difícil para mim fazer, porque eu tô praticamente, assim, só em casa, não tô saindo para nada. Tô até com dificuldade um pouco, assim, de locomoção e tal. É que eu tô no fim da gestação, né? E aí tá meio difícil. E aí eu pensei várias coisas em fazer e eu falei, não tem uma planta, não tem nada aqui em casa, absolutamente nada. Aí eu aproveitei ontem que eu tinha consulta médica, saí na rua e aí parecia louca, catando mato. Mas aí deu certo. Tá louco. Aí essa primeira aí eu tinha encontrado um mato lá que eu achei que parecia meio peludo, assim, tinha... Aí eu usei uma folha seca, né? Aí eu coloquei o nome Pilosa bipifor, porque seria de pilosa, de pelo, né? De piloso. E eu coloquei que ela era originária da Birmânia, porque eu pensei assim, um país que não existe mais, ninguém vai poder ir lá verificar se ela existe mesmo, então... Ótima aí eu coloquei...
que ela é originária da Birmania. Ah, com certeza. E aí, para tirar foto, você tinha especificado que era para ser com a luz da janela mesmo, mas a minha casa é muito escura e aí não tava dando certo. Aí eu tive que usar a luz normal mesmo, né? Não, mas ficou ótimo. Ela ficou bem iluminada, inclusive. Uhum. Não teve sombras. Tá tudo bem científico. Sim. Aí, a próxima eu usei erva mate, né? Mate de fazer chá. Tá. Uhum. Os grãozinhos, assim, seco, né? O mate seco. E uns galinhos, aí eu grudei, coloquei com cola no papel. Aí eu me senti muito fazendo trabalho de escola mesmo, assim. De colagem. Infantil de colagem, E aí eu coloquei o nome de Lexal Manara. Porque, assim, Lexa, que seria o nome científico da erva mate, né? Uhum. E aí é mesmo o nome científico da erva mate? Isso. E aí o Manara, que é onde eu moro, Jardim Manara. Originário do meu jardim. Onde eu moro. Não fui muito criativa, aquele pessoal aí que inventou história e tudo, mas... E essa última eu achei que ficou tão bonita. Ficou. Eu usei semente de abóbora. Ai, que delícia. A semente e eu coloquei, né, a abóbora, tirei a parte de dentro toda e fiz um bolinho e coloquei no papel, assim. Eu achei que ficou bonita mesmo. E uns matinhos lá que eu peguei na rua também. E aí eu coloquei o nome de Curcubita sonchis. Aí também eu pesquisei, eu fui no Google e coloquei uma ilha que fosse considerada do outro lado do mundo, né? Aí apareceu a ilha, não sei nem pronunciar, Seychelles. Ilha Seychelles. Aí coloquei que era de lá, né? Do outro lado do mundo. E Curcubita é o nome científico da abóbora. Você foi no nome científico das coisas mesmo, né? Muito bom, Carol. E ficou bonita mesmo, né? Uhum. Não dá. Você falou que agora semente de abóbora e a gente tem essa textura, né? Muito, muito legal. Sim, eu achei que a textura ficou Isso aqui é um cabinho de planta mesmo? Esse caule? Isso. É um matinho da rua, Outra assim, da calçada. Os ingredientes do almoço ou da janta, né? Pra fazer. Foi. Carol, parabéns, viu? Obrigada, Phil. Não é? Eide. Eide quer falar das suas plantinhas? Tá sem áudio? Eu acho que são fitas. Será? Não, eu acho que são linhas. Não, mas parece por causa das camadas, né? Mas pode ser que eu esteja viajando. Ela falou que está no trabalho e não consegue abrir o áudio. Tá, e só escreve pra gente aqui o material que você usou, que a gente tá achando que é cebola, mas ou linhas. Linhas. São linhas. São linhas e fitas, Muito legal também. Não são materiais orgânicos, né? Mas, enfim. Acho que é legal porque a gente vê essas utilidades. Não necessariamente ele também só utilizava materiais orgânicos, né? O nosso fotógrafo de referência. Então, acho que pode ser. Com qualquer. Floss rotai. É um fuxico. É fuxico que chama, não é? Essas florzinhas. Parece ser um canudo de metal. Aqui talvez tivesse encostado um pouquinho mais. Então, é meu toque. Canudo, laço de cachorro e folhas. Laço de coisinha de pôr no cachorro.
Muito bom. Folhas. Ficou bem abstrato, né? Essa Folium Vitae. Cipó da sorte. Que legal. Aqui acabou, mas tem mais 2 pessoas que enviaram depois, que é a Eliane e a Elis. Vou compartilhar aqui, a Eliane pode falar. Gente, ela trouxe as criações dela, se você quiser. Mas tá muito legal o colorido também. Ó, já estão vendo aí, gente? Obrigada, viu, Eide? Vamos para a Eliane agora. Pode falar? Pode, à vontade. As 3 têm uma questão assim, afetiva de lugares que eu sonho conhecer. Essa é uma espécie rara da Amazônia. O nome popular é alho colorido. Nome científico, Allium colorums. E uso cosmético é usado para colorir os cabelos. Tá? Vamos para a próxima. Essa é mística. Essa é nome popular, olho mágico, tá? Nome científico, Olhos magnums. Origem, Serra da Canastra, Minas Gerais. Uso popular é utilizada na decoração das casas para espantar o olho gordo. Ficou muito linda essa, né? Esses olhos. Não, tá aqui, vou mostrar, tá aqui. Nossa, é verdade, olhando aqui parece. Mas você vai ver o que é. Aí dá uma outra impressão. Essa, a origem dela é na Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Lá na salivação do lado das cachoeiras, sabe? O nome popular é gota brilhante. O nome científico é gotos brilhantus. E o uso medicinal dela, o chá rejuvenesce a pele e faz bem pro coração. Queremos ela. Ela vai passar, gente. Colado, alho. É olho mesmo. Dá um efeito legal, né? Ela trouxe as plantas, gente, para mostrar aqui pra gente. Depois eu pego e mostro para vocês. Nossa, colorida é. Adoro o brilho. Gente, a paleta de cores foi incrível. Se vocês quiserem passar, tá muito legal. Agora eu quero. Agora é isso aqui. A cola quente não pega no ar. Ai, nossa, que lindo. Olha, ele tem um glitter. Eu queria focar no glitter. Eu adoro o brilho. E o brilho não tá aparecendo. Todos têm, né? O brilho. Muito legal, né? Você pintou o alho com quem? Pra PVA. Olhando daqui, parece que cada dente de alho está envolto num tecido, um negócio assim pra secar. Deu uma textura, tem uma textura legal, né? Esse efeito de girar para cá é de propósito. Sim. Já passou algum aí? Deixa eu mostrar para o pessoal. Vai fazer arroz hoje. Olha o tamanho dessa cabeça, já gosto de ver. A primeira coisa que eu pensei foi: jura? Gente, Pensa que tá
Nossa, um lado artístico, como que ele fica? A dos olhos. A do chá rejuvenescedor. Esse aqui a gente quer. Ah, é verdade, porque é gota, né? Tá vendo? Tem um jeito certo de ver. Esse aqui me lembrou... Lembra o Guaraná? Vocês assistiam Ilha Rá-Tim-Bum, da TV Cultura? Eu sou apaixonada. Gente, me lembra muito Ilha Rá-Tim-Bum isso aqui. Lindo. Vou mostrar o alho para vocês. O alho que em breve vai virar... Eu posso perder do arroz e arroz hoje. Ai, meu Deus, alho não cai. Tranquilo, Pro, segura de cima. Ah! Segura de cabeça pra baixo. É verdade. Aqui, gente. Pro. Destruir a planta, gente. Levanta ele assim, ó, pra vocês poderem ver o glitter. E a professora destruiu, né? Não, eu não colei esse, eu só aprendi no araminho pelúcia. Fiz a colheita. Colheu, colheu. Ele é assim, gente. Ter uma ideia do desmatamento que eu cometi. Você vai usar hoje? Vou usar para fazer uma coisa. Então tá bom. E a nossa última foto que chegou? Pra gente ir pro intervalo. Da Elis. Elis que hoje não tá aqui, mas tá por aqui? Não tá. Mas a gente vai ver a fotinho dela. Acho que são... Ela usou pedras, né? Pelo visto aqui. Não, é um rosto, né, gente? Eu achei muito rosto. Se for um rosto, o quê? Tem anteninhas. Tem anteninhas, Eu é. ia dizer, me lembrei das formiguinhas. Muito bom, gente. Gostei que vocês usaram materiais bem diversos, né? E aí cada um foi também a mesma, como é a mesma proposta, cada um vai também internalizar isso e fazer a sua proposta. Quem ainda não enviou pode enviar, viu? É isso, gente. Amei os trabalhos, a Letícia, pessoal muito criativo. Nossa, muito mesmo. E as histórias, né? Eu acho que vai um trabalho para além só da feitura e da fotografia, mas das pesquisas que vocês fizeram, porque houve pesquisa, né? Tiveram pessoas que não tiraram os nomes do nada, então como que tiveram aí um trabalho de cientista. Meio maluco, mas cientista. Claro. Ficou repetido ali uma parte na hora de colar, cortar. Eu acabei mandando repetir. Aí eu mando de novo. Tá, claro. Tem toque, sabe? Eu preciso senão eu Você é virginiana? Não, eu sou. Ah, tá. Ah, tá. Ah, mas tá perto. Gente, vamos para o intervalo, são 10h13, a gente volta às 10h25, pode ser? Acho que dá tempo de sair legal. Do ser humano, né? Depois no Sim. final, você fazer isso pode mentira. Assim, não existe dessa forma que vocês trouxeram, mas existe porque existe, né? Porque aquilo é material. Deixa eu ver se os meus slides vão piscar ou não. Deixa eu ir lá falar com a Célia, gente.
Professora, tá sem som. Tá com o microfone desligado. Ah, não, é que era a conversa de intervalo, viu? Mas assim, que a gente estava falando da quantidade de coisas que a gente faz. Ah, tá bom. Dá para ter uma vida assim, não é tudo isso que pinta o mestrado e doutorado. Assim, você tem que se dedicar, tem que ter uma dedicação? Tem. Você vai ler uma coisa, você vai ter que sentar bumbumzinho na cadeira e ler e fazer resumo? Vai. Mas não é uma coisa que é impossível de ser feita, gente. Não é. Porque quando eu entrei no meu mestrado, eu não tinha nenhuma pós-graduação, eu não tinha nem feito iniciação científica na graduação. Então, eu não sabia muito bem no que eu estava me envolvendo. De paraquedas. Aí, o primeiro trabalho que eu tive que fazer, o que eu fiz? Eu comecei 3 meses antes de entregar. Eu comecei 3 meses antes de entregar o meu primeiro artigo que eu escrevi. Então, foram 3 meses que eu fiquei lá. E consegui entregar. Então, assim, se eu conseguir, qualquer um consegue. Foca no seu Joaquim. Gente, é sério, é sério. É isso. Só que assim, você tem que ter o tempo ali de dedicação, né? Você não vai chegar e... porque o que tem o que o mestrado e doutorado te cobra? Você faz as disciplinas, mas é meio que você que vai atrás das coisas, sabe? Ninguém vai te dar as coisas, lê esse texto aqui que vai servir para você. Pode até ter um professor que fale, isso aqui vai servir para você, não sei o quê. Mas você que vai ter que ir fazendo as suas pesquisas. A Vera tá. Do quê? Então, ainda não. Mas eu falei na secretaria. E aí eles vão ver. Peraí. Você quer falar alguma coisa? Acho que não. Gente, o que eu fiz? Eu abri um... Desculpa, é que eu tô sem conexão, entrei no celular, tá uma confusão aqui em casa. Gente, eu tô num chat privado, como é que eu faço para voltar pro normal? Já vi aqui. Deixa eu só responder aqui. Então, gente, sobre isso das aulas, todas estão sendo gravadas e a Célia, ela tá baixando todas as aulas. Então, o que a gente vai ver quem quiser muito, gente, por exemplo, hoje, tiver um pendrive, pode ir lá pegar com ela. Senão, a gente vai conseguir disponibilizar no Moodle todas bonitinhas. Mas isso mais para o meio da semana. Sim, tem iniciação científica na FPA, sim. Normalmente fazem com o professor Maurício. Assim, óbvio, tem outros professores, mas como eu conheço mais o professor Maurício, aliás, ele é um excelente orientador, porque ele foi um dos meus orientadores quando eu fiz o meu artigo na pós-graduação. Mas assim, viu? O que tem que fazer nessa mestrado e doutorado, você faz as disciplinas e escreve um artigo. Faz a disciplina e escreve um artigo, que é mais ou menos o TCC que a gente faz na pós-graduação, né? O mestrado, ele tem esse formato de aula, artigo e depois um artigozão no final. A sua dissertação. Que é a sua tese. A tese é para o doutorado, a dissertação é para o mestrado, tem essa diferençazinha. Tá? Vou correr atrás. Iniciação científica. Legal. Não, gente, se tiverem dúvida, eu adoro falar sobre isso, viu? Sim, vamos. Bom, eu vou aqui compartilhar nossos slides para falar da fotografia de rua. Enquanto eu falo da fotografia de rua, para dar gente, é a lista de presença. Não sei se alguém ainda não assinou. Enquanto eu vou entrar nesse conteúdo novo, eu já vou passar. Para quem está em casa não vai dar para ver o livro de R$700. Quem está aqui vai conseguir ver. Eu já vou passando o livro da Vivian Maier, tá? Aí vocês dão uma olhada e tudo mais. Tem pouquíssimo texto, tá? Eu vou contar um pouquinho mais foto mesmo. Acho que por isso que é caro, né? Mais caro, assim. Aí vocês podem ir dando uma olhada. Nossa, deixa eu até esse
Não é? Com uma luva para pegar o livro. Você toma selfie. Mas quem se interessar, depois tem o site da Vivian Maier. Ela já morreu, né? Então não produz mais. Exatamente. Não é um livro que você vai encontrar no sebo do Messias. Não é. Ainda não é. Talvez daqui uns anos, enfim. Bom, gente, fotografia de rua. Nosso próximo tema, a gente vai falar sobre fotografia de rua. Tem aqui alguns links que eu trouxe para vocês de livros que falam sobre a fotografia de rua, né? Inclusive tem um que é um manual do fotógrafo de rua. Ele não está completamente disponível, mas o link que está aqui, ele tem os primeiros textos desse manual. É muito interessante porque ele vai trazendo fotógrafos, os principais nomes da fotografia de rua, e aí vai trazendo imagens, enfim, como que essas pessoas trabalham. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? O que é a fotografia de rua, né? E aí eu trouxe algumas citações para a gente pensar um pouco nessa... Porque a fotografia, ela também trabalha com vários gêneros, né? A gente tem fotografia de paisagem, retrato, rua, fotojornalismo, publicidade, moda. Então, e aí dependendo do autor que a gente pega, como tudo na vida, cientificamente falando, a gente vai ter algumas denominações diferentes, né? E aí eu trouxe aqui uma citação do Geoff Dyer, que é um fotógrafo, é um teórico, né, que vai falar que as melhores ruas nos estimulam a ficar. A estrada é um contínuo incentivo a sair. Esse é de um trecho de um texto em que é perguntado para ele qual que é a diferença para o fotógrafo de rua entre uma rua e uma estrada. Porque, teoricamente, são espaços bem semelhantes, né, no sentido da estética. E ele fala que a estrada é sempre essa questão desse movimento de que ela te leva para algum lugar, né? Você sai de uma cidade, pega uma estrada para ir para outra cidade. E a fotografia de rua, muitas vezes, é o caminho mais do cotidiano, né? Então, aí ele vai estabelecer essa diferença. E ele fala também, né, comparando a fotografia de rua com o que se aproxima muito a forma como o jazz, a música jazz, vai ser tocada, né? Que é muito nas improvisações, e você tem uma coisa do que acontece ali no momento, né? Não está muito ligado à questão de ter uma obra, de ter uma partitura do que precisa ser tocado, né? As coisas vão acontecendo, então existe essa... Você se perde para poder se encontrar. E ele traz muito essa comparação que eu achei muito bonita nesse sentido, de você se perder nas ruas, né, de você sair para caminhar e encontrar essas fotografias, né? Quais são os temas que a fotografia de rua ela vai trazer para a gente? De forma geral, a fotografia de rua ela não é uma fotografia que é encenada, ou seja, eu não saio para a rua, eu posso fazer isso, né? Mas alguns autores não vão considerar como sendo uma fotografia de rua. E eu parar para conversar com uma pessoa e falar, eu posso tirar uma foto sua, né? Isso não é configurado como fotografia de rua, então ela não tem essa coisa da encenação. No manual do fotógrafo de rua, ele vai explicar muito sobre isso, né? Que vai falar assim, às vezes a gente pode, dependendo, tem uma foto ali, vou fazer a foto, sei lá, de uma lixeira, e aí essa lixeira está transbordando. E aí eu vou lá e, sei lá, jogo um lixo, tiro um pouco do lixo que está na lixeira e coloco no chão. Eu interferi, mas eu interferi, entre aspas, pouco. Então, vão ter alguns fotógrafos que vão, nas descrições das suas fotografias, colocar, eu fiz isso, eu interferi dessa forma. Mas, de maneira geral, não existe muito dessa coisa da encenação, né? Então, quando vocês fizerem as fotografias de vocês, se houver alguma interferência, né? Eu fiz aqui, eu arranquei... Porque, assim, a fotografia em si, ela já é uma interferência porque a gente escolhe o que a gente vai fotografar. Então, assim, seria mais o nível, a nuance dessas interferências. Mas para a gente que vai praticar aí nessa semana, se houver interferências, eu acho legal que vocês contem. Isso aqui eu decidi fazer assim, eu movi isso de lugar, porque por causa disso, daquilo. Então, acho que essa honestidade, pelo menos para a gente que está aqui, é legal da gente ouvir como que vocês chegaram nessas imagens, né?
Se é um retrato com sentido, não é fotografia de rua. Então, para esse manual do fotógrafo de rua, ele deixa isso muito claro, né? Se eu vou fazer um retrato e eu avisar a pessoa, estou fazendo um retrato seu aqui, porque é diferente, né? A questão da espontaneidade, ela acaba sendo muito importante nesse sentido, né? Quando a pessoa sabe que ela pode até perceber que está sendo fotografada, mas é uma situação distinta, né? Quando a pessoa sabe que quando você fala, estou te fotografando, talvez a questão da pose, a pessoa fique mais assim, mais assado, então é importante, não é tão espontânea, exatamente. E fotografia de rua, eu acho que tem uma coisa, um dos gêneros da fotografia também é a fotografia de natureza, né? E aí dentro da natureza pode ser tanto paisagem, e aí paisagem seja urbana ou não, a fotografia de animais. Eu acho que se assemelha muito a fotografia de rua com a fotografia de animais. Porque animais que eu digo assim, uma coisa meio Discover Animal Planet. De você esperar. Você passar sempre nesse mesmo lugar e você observar como as coisas elas se comportam, como as coisas acontecem nesses lugares, né? Porque ela é muito da paciência também. E a gente vai ver na Vivian Maier que assim são anos e anos de produção e de paciência, né? E ela tinha essa oportunidade de poder estar na rua e é uma observadora assim magnífica, né? Vocês vão ver as fotos. E ela era perto, né? Então tinha que ter paciência. Exatamente. Então, a fotografia de rua, claro, a gente vai ter um tempo para fazer essas fotografias. Mas, como vocês vão ter 1, 2 semanas, vocês vão ter esse tempo de poder também escolher, né? De observar, não necessariamente já sair fotografando. E assim, eu acho que cada um também descobre um pouco a sua prática, né? Tem gente que vai ser mais rápida, tem gente que vai ser mais devagar e de observar. Então, eu acho que tem espaço para todas as formas de fotografia, tá? Algumas dicas que eu trouxe que são do próprio manual do fotógrafo de rua. Você não pode fazer fotografia de rua se estiver ansioso pela reação das pessoas. Vocês vão ver aí nas fotografias da Vivian que tem coisas muito engraçadas, coisas muito trágicas que vão envolver, não necessariamente sempre envolvem pessoas, né? Mas na maioria das vezes envolvem essas pessoas, gestos, o que as pessoas estão fazendo. E aí são momentos, né? Aquele momento que é captado, né? Então, a fotografia de rua, ela necessita paciência. Até por isso acho que calhou muito bem de ser bem numa semana que a gente vai ter o feriado, né? Então, acho que vai ser interessante nesse sentido. Na semana que vem, na semana que vem a gente não vai ter aula por conta do feriado, né? Mas essa atividade entrega até semana que vem, até sexta-feira que vem ou na outra? Vou falar sobre isso. E aí, gente, nesse manual, ele também vai trazer um pequeno texto que vai falar sobre a questão do celular. Né? Se o celular, se eu tirar uma foto com o meu celular, vai ser considerado fotografia ou não? E aí, o que ele coloca que eu acho que é muito legal, principalmente para gente que não, nesse momento não temos o acesso ao que seria o ideal do equipamento fotográfico. Os fotógrafos, ou seja, o olhar do fotógrafo, sempre será mais interessante que os equipamentos que ele usa. E eu concordo em gênero, número e grau com isso, porque eu acho que a gente precisa aprender a explorar essas alternativas que a gente tem, né? Por que não uma fotografia de celular? Claro que é diferente, as configurações são diferentes, mas o que faz a fotografia é o olhar, né? É o que eu vou escolher mostrar. Então, ele, de certa forma, ele apoia essa utilização do celular para a gente fazer essa fotografia de rua. Até porque eu acho que você sai chamando menos atenção com o celular do que com uma câmera fotográfica. E aí a gente vai falar de umas questões de câmera, porque a Vivian Maier, ela usava uma câmera muito específica que fazia com que ela, de certa forma, passasse despercebida nesses lugares, né? Então, isso é muito, muito interessante. E aí o estilo, né? O que a fotografia de rua ela traz? Fotografia do cotidiano e iluminação sempre natural. A gente não vai ver, não é muito comum ver a fotografia de rua com iluminação artificial. Claro, professora, eu vou tirar uma foto à
da iluminação da rua, é uma iluminação artificial. Mas ela está nesse ambiente. Então, artificial... O flash não costuma ser utilizado. Por exemplo, como a gente viu... a não ser nessas situações. Como a gente viu com as fotógrafas... Qual foi a fotógrafa que a gente viu, mesmo que ela utilizava muito flash? Agora me fugiu. Vocês lembram? Dos anos 80? Quem que lembra, hein, gente? Vamos lá. Me fugiu o nome dela agora. E revisão. E aí, pessoal aí de casa, ajuda? São tantas anotações que eu faço aqui. Foi na segunda aula que a gente falou. Nengolding. A Nengolding. Claro, aí entre essas questões. Eu vou fazer uma fotografia. A maioria dos exemplos de fotografia de rua que a gente tem aqui são fotografias de dia. Mas se você for fazer à noite, está tudo escuro e não tem como você iluminar, aí você vai usar o flash. Né? Foi excelente questão. Mas, no geral, a maioria das fotografias que a gente vai encontrar são de dia mesmo, né? Ou usar a própria iluminação da noite, né? É à noite, mas ter algum tipo de iluminação que a gente vai trazer, tá? Mas podem fazer fotografias à noite. É que à noite tudo tende a ser mais perigoso, né? Então, enfim. Não, mas pode ser uma baladinha. Sim. As fotografias de rua normalmente são o quê? São externas, são coisas da rua mesmo. Podem ser lugares que estão na rua e tem algumas fotografias que são internas? Sim, mas no geral são fotografias externas. A gente vai ver algumas fotografias da Vivian Maier que são de internas de lugares, mas sempre com o direcionamento para a rua. Isso, exatamente. Ou você está dentro de um lugar que tem, sei lá, é uma porta de vidro, e aí você vai usar essa questão do reflexo, né? E aí, isso é muito... A Vivian Maier usava muito essa questão dos reflexos. Vão ter muitas fotografias dela consideradas como, de certa maneira, autorretratos também, não só fotografias de rua, porque ela aparece, e ela vai usar esses objetos que são reflexivos. É muito lindo, gente. A Vivian Maier é maravilhosa. Claro. Como é que é a questão do corte da imagem? Do enquadramento? Vamos supor, se você falou de servir na imagem. Né? Sim. E aí eu fiz uma imagem, mas aí de repente eu quero focar num detalhe. E aí você pode. A gente fala cropar. Eu vou cropar uma imagem, ou seja, eu vou recortar essa imagem. Eu posso ter feito uma fotografia de um plano geral, né, aqui para a gente usar as iluminações que a gente aprendeu, que vai pegar, sei lá, a rua, vai pegar alguns prédios, vai pegar pessoas. Mas aí eu vi que ali dentro dessa fotografia do plano geral tem uma outra cena acontecendo de uma pessoa, sei lá, brigando com a outra. Eu sempre dou exemplo das pessoas brigando, né? Tá super da parte. Não é? A pessoa discutindo, e a gente consegue identificar isso pela feição das pessoas. E aí eu quero dar ênfase nisso. Eu posso cropar essa imagem? Com certeza. Vocês podem cortar, não tem problema nenhum. Não vão ser menos... Mas a dúvida é, eu digo para você que eu fiz um plano pode dizer. Não, pode dizer. Eu posso simplesmente cropar e apresentar essa. Aí que tá. Aí eu acho que é uma questão mais ética, assim, nesse sentido. Aqui a gente vai falar, eu tirei assim, sabe? Mas pensem, por exemplo, que vocês estão vendo um livro de fotografia. E aí vão ter essas fotos dessas imagens que foram cropadas. Seria interessante a gente saber que foram imagens que foram cropadas, né? Isso poderia estar escrito de alguma maneira, assim. Mas aí eu acho que isso vai ser de artista para fotógrafo para fotógrafo. Exatamente. No caso das fotografias da Vivian Maier, todas são nesse formato quadradinho mesmo, por conta da... Poderia ter sido mais amplo você ter mais o prédio. Sim. Não, mas no caso dela, não houve corte. Não, é exatamente do jeito que ela fotografou, é esse jeito. Assim, houve, por exemplo, porque muitas fotografias... A gente vai chegar nela. Muitas fotografias... depois eu falo isso. Porque a gente está misturando. Aqui, gente, eu trouxe um fotógrafo. A gente não vai entrar muito nas questões dele. É o Fen Hu. Eu tentei trazer algo assim bem
bem diferente não ocidentalizado dessa vez. É um fotógrafo de Xangai, né, que começa a fotografar aos 14 anos de idade com uma máquina chamada Kodak Brownie, que vai ser uma máquina que a Vivian Maier vai usar também. E começa muito cedo, né? E ele vai fotografar, com 18 anos, ele vai ganhar uma outra máquina, a Rolleiflex, que eu trouxe aqui uma imagem para vocês verem que máquina. Eu até tenho, mas eu não tive como trazer. Eu tenho, é do meu pai, né? Não é minha. Mas um dia pode ser que seja minha. E aí ele se muda ele é de Xangai, se muda para Hong Kong e vai fazer muitas dessas fotografias nessa cidade nova aí que ele vai morar, né? Esse aqui é ele, gente, jovenzinho. E aí eu trouxe algumas imagens só para vocês verem. São imagens sempre mais quadradas por conta do formato da câmera, tá? Que a Rolleiflex ela tem um formato, o filme dela é um formato mais quadradinho, né? Então eu trouxe aqui só para vocês verem, né? O que é essa fotografia de rua, que é essa fotografia feita na rua, enfim. Aí tem a legenda aqui em coreano, japonês. Tem a legenda aqui. Super ajudou. Não são algumas. Então, aqui é quase como se fosse uma vila. Não dá para ver ali. É que ali tá. Ele tá dentro de como se fosse um beco. Tem esse recorte, essa moldura desse beco. É como se fosse um beco aqui, né? Eu não sei se lá chama beco também. E aí tem uma. Provavelmente. Aqui tem uma pessoinha, uma criança. Aqui tem uma placa, tem uma criancinha. Eu acho que é uma criança. Aqui, ó. Uma cabecinha aqui. Um corpinho, tá sentado. Dentro de um espaço fotografando a rua pro lado de fora. Isso. Exatamente. Que provavelmente é como se fosse um túnelzinho, assim, um beco, enfim. Gente, isso aqui são anos 60, tá? Ó, uma foto de 55, né? A foto de 63. E assim também, né? Rua. O que é a rua? Dependendo do país que a gente tá, as ruas são completamente diferentes. Vão ter uns países... Há uma rua de Nova York que é completamente diferente de uma rua da Vila Prudente em São Paulo. Né? Então, assim, é importante a gente entender essas nuances também das ruas, né? Isso é o que no manual do fotógrafo de rua ele fala. Ele diz que a fotografia de rua não é só fotografia da rua de países desenvolvidos. Né? As ruas elas vão ser diferentes conforme o país que a gente está. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Porque fala, fotografia de rua, a gente já imagina prédios, carros, pessoas indo trabalhar de terno. E não é isso. Né? Eu gosto muito. Quando eu penso em fotografia de rua, eu penso mais... Não é denúncia a palavra, mas como assim... Eu mostro o que acontece na rua. Sim. Então, eu mostro o camelô, eu mostro o moleque mexendo no lixo. É que a referência de rua que a gente tem... que a gente é pobre. Não, mas é a referência. Então, por isso que a rua, gente, a rua ela é cultural, né? Ela é cultural. Uhum. Eu penso espacial do que acontece na rua, sabe? Sim, aí... Inclui pessoas indo trabalhar direto. Exato, e inclui outras coisas, sim, são as referências. E aí, gente, dentro da fotografia de rua, a gente vai encontrar outros gêneros. Vão ter muitos gêneros. Quando a gente fala de gênero, a gente está falando de hibridizações, né? Então, por exemplo, dentro da fotografia de rua, eu posso ter uma fotografia de paisagem, eu posso ter uma fotografia fotojornalística, que aí eu acho que vai mais nesse sentido da denúncia, de ter algo noticioso naquilo que a gente está falando. Eu posso ter uma fotografia de retrato na rua, aí não necessariamente são variações, exatamente. É que aqui a gente está falando Hong Kong, década de 60, é algo muito específico, é o recorte. Exatamente. Aqui, ó, a gente tem um retrato. Ó, tá falando... Isso é uma criança. É que aqui a criança tá bem pequenininha. Ó, isso daí, por exemplo, é o olhar que, se me perguntasse o que você pensa quando você pensa em fotografia de rua, eu pensaria...
Tá rolando algo social, não tá rolando na rua. Nossa, que é a nossa rua, os motoqueiros, entregadores, né? A mulher que roubou a TV, Foi TV? Foi TV? Como é que pode alguém, né, roubar a TV de outra pessoa, gente? É absurdo. Eu não sei se vocês ouviram, gente, mas na primeira parte da aula tinha uma mulher na rua gritando que alguém... não, tô falando com a pessoa aqui. Que tinham roubado a TV dela. Aí ela tava querendo tomar a TV de volta, né? Certa, óbvio, se pegaram, né? Tá certo. Essa rua aqui, que na verdade é esse porto, né? Então, são os recortes, né? Esse é ainda do mesmo? Do mesmo fotógrafo. Só para a gente ter uma outra ideia de rua, né? Por isso que eu trouxe um fotógrafo tão diferente, assim. Ele fala de outros fotógrafos mais conhecidos, né? Esse não é um fotógrafo tão conhecido, apesar de estar no livro, né? Mas aí, fotógrafos conhecidos, ok, são conhecidos. E aí, se jogarem no Google fotografia de rua, vocês vão encontrar. Talvez esse não seja tão mais fácil assim. Diga lá. Como se ganha dinheiro fazendo fotografia de rua? Então, como é o mercado, se é que existe? A fotografia de rua, dentro da fotografia de rua, a Vivian Maier, ela nem foi descoberta na época. Foi descoberta agora. Depois de morta. Como acontece muito. E aí mas o cadáver dela tá ganhando 700 conto por livro vendido. Pois é. Dentro da fotografia de rua, a gente vai ter um gênero que vai conversar, que é o fotojornalismo. Que aí são fotos que são feitas para você ter a imagem de uma notícia, de uma determinada notícia. Então, você vai ter uma pauta. A pauta é trânsito. E aí você sai para fotografar o trânsito. E aí... Tem itens que tem que aparecer naquela foto. Exatamente. Dentro da fotografia de rua, ganhar dinheiro seria isso, mas dentro do jornalismo. Agora sim, você pode ganhar uma notoriedade, que aí não é o dinheiro, mas pode ser uma exposição. Exatamente. Tem essas... bancos de imagens também tem os bancos de imagem também, que você faz as suas fotografias, deixa nesses bancos e as pessoas, elas utilizam essa fotografia e te pagam. Exatamente. Não é uma coisa assim muito... A não ser que você dê muito certo e você ter muita... pode ser professor também. É o que eu faço. Então. Você chega a vender suas fotos, Ian? Não. Eu já vendi algumas, mas... Ganha-se muito pouco, né? Muito pouco, e é mais assim, é um negócio que eu faço a parte, vai expor em algum lugarzinho ali, entra em algum concurso, são coisas desse jeito. É mais por hobby do que por você faz para sobreviver. Eu perguntei isso porque eu sou fotógrafa social, né? Que entra também um pouco nessa, né? Mas é o único jeito que, assim, eu dentro do meu humilde conhecimento de fotografia, é aquilo que eu consigo para monetarizar a fotografia. Sim. E é isso, produção publicitária e produção fotográfica, né? Produção de clipe, essas coisas. Aí eu tô vendo muito trabalho legal do cara, eu falei, gente, ele deve ter vivido disso. Não necessariamente. Não necessariamente. Que foi o que aconteceu com a... Hoje eles têm a notoriedade porque eles registraram o momento. Exatamente. Porque é uma fotografia documental, né? Acaba virando um documento de uma época. Mas, de fato, as fotografias que vão dar mais dinheiro, assim, que você vai conseguir sobreviver de alguma forma, é a fotografia social, casamento, aniversário. Que é a fotografia mais difícil de fazer, na minha opinião. Porque, olha, eu já trabalhei uma época e, assim, ainda bem que eu não preciso mais trabalhar com isso, porque era muito difícil. Porque eu acho que é a fotografia mais difícil, porque, por exemplo, assim, você tá lá no casamento, no momento da troca das alianças. Trocou as alianças, acabou, não vão voltar para trocar de novo. Se você pegou, pegou. Se não pegou, acabou. É praticamente jornalista. E você tem que pegar, porque estão te pagando para pegar aquele momento. Você foi no banheiro, perdeu o momento
Acabou. E aí, o que eu acho mais triste é, você tá numa festa, tá todo mundo lá, comemora, e você tá lá. Você fica, ai, que vida. Mas da baladinha, você quer dançar e não pode. Mas é bom quando você vai e aí você pode comer da mesma comida que as pessoas lá estão comendo. Porque tem isso, né? Às vezes você não pode, às vezes é... Nem em todo lugar. Nem em todo lugar. E ela não pode pegar um buffet Diferente. Aqui em São Paulo, não lembro o nome agora, que nem sei. Tinha um lugar reservado, as mesas reservadas só para o pessoal da reportagem, de fotografia. Você não podia, era até afastado do salão onde estavam os convidados. Já fiz eventos desse jeito. Eu também. Na Plaza fiz um evento desse jeito e a gente comeu a parte num lugar lá específico. Não podia. A gente se sente, né? Excluído, sim. Os serviçais. Sim. Tem isso. Eu já cheguei a fazer evento que eu podia comer da mesma comida. Nossa, mas eu aproveitei. Gente, comi tanto. Foi muito bom. A maioria dos que eu fiz, acho que hoje em dia, talvez tenha uma consciência maior. Sim. Ele não é serviçal. Olha, é um ser humano, fotógrafo. Puxa, como eu, exatamente. Ele pode comer também, mas já passei também por essa situação de ficar pra lá, é horrível. Mas acho que... Se eu desse dinheiro, por isso eu tinha que... eu também queria. Eu acho que dá depois que você mostra. Talvez dê para sua família. Não é? Podia ter essa opção. Mas provavelmente a sua filha, a filha da sua filha, de repente pode... Tem que ter... Tem que ter isso. Eu acho que tem que ter... As fotografias que eu fiz nessa vibe, chegou uma hora que eu falei assim, então ocupando espaço no meu HD no microfone. Eu não tenho nada para fazer com isso, eu não vou ganhar dinheiro, não vou vender para ninguém. É lindo, mas não é nada, não é nenhum registro da minha vida. Então, whatever. Mas joga com bancos de imagem. É uma boa opção, bancos de imagem. Pelo menos fica lá guardado. Eu gosto Pra posteridade. Eu gosto muito. Aí daqui a 100 anos vai ter essa fotografia, Mas são fotografias, gente, essas fotografias... É que assim, tem algumas coisas que, como não são utilitárias, você encontra uma utilidade. Eu estava falando essa semana, estava dando aula de metodologia científica, e a gente estava falando dos cientistas das áreas humanas, eles não são valorizados porque eles não têm um produto com um fim utilitário. Tipo, eu vou escrever sobre a representação feminina de alguma coisa, mas qual que é o seu produto? Como é que você vai contribuir? A contribuição, ela não é, às vezes, assim, tão óbvia, né? A contribuição do pensamento, a contribuição da reflexão. Mas essas fotografias, pensando na contribuição utilitária da fotografia de rua, é o quê? É o documentar uma época. Isso tudo é documento de uma época, né? A Carol falou aqui, todo tipo de trabalho com entretenimento tem disso. Eu já trabalhei com recreação em hotel, era a mesma coisa, não podia comer a mesma comida dos hóspedes. Falando da comida, tá chegando a hora do almoço, tá todo mundo com fome. Não podia comer a mesma comida dos hóspedes. Todo mundo tava lá se divertindo, curtindo férias e eu lá trabalhando. Nossa, é triste, né? Tem um canal no YouTube que eu assisto o brasileiro morar no Japão, né? Então ele vai andando pelas coisas. Só que os japoneses estão acostumados com câmera. Assim, né? Todo japonês tem uma Eles já nascem com a câmera. Eles estão tão acostumados com câmeras que eles nem ligam. Assim, aí o cara comentou, né? A gente pode andar com câmera à vontade, porque tá todo mundo só com câmera. É uma outra realidade. De noite, filmando a favela do Japão. É super diferente, eu acho muito bacana. Mas acho que também tem um processo de sensibilizar. De sensibilizar? Invisibilizar no fazer. Você entrar invisibilizar. Desculpa, eu inventei. Não, tá certo, existe. É que eu não tinha entendido. Mas assim, você sai na rua, você começa a estar com a câmera. O último exercício que a gente fez de passagem de tempo, eu fiz na rua. E aí é isso, assim, você sai com a câmera, eu saí com a câmera. E aí no começo a galera estranha. Chega um momento que você ali faz parte da paisagem. E aí é assim que a galera começa a fazer essas fotos. É uma das formas, né? Não é só assim. Mas é isso, né? Se você conseguir não ser roubado. Tem esse também. Tem que sair com... fazer seguro. Antes da pandemia, eu tinha medo. Eu saía com a câmera. Eu morro de medo. Saía com a câmera. Mas eu não sei se chama de ser com a câmera ou com o celular. Né? Porque se leva o celular, eu tenho uma
Então, tem isso também. Mas eu gostava de tirar foto quando tinha feira de rua, não feira de alimento, feira, né? Tipo aquelas feiras que tinham no Minhocão. Então eu ia passar o dia no Minhocão e tirava foto. Que legal. Das atividades, as crianças brincando, as bancas, as conversas, as escolas de samba. Era muito legal. Mas eu morria de medo dessa questão da segurança também. E às vezes tinha gente que dizia, não quero utilizar. Depois do Pix. Né? Porque agora com o celular você consegue. Tem todo mundo bloqueado. Gente, a situação tá difícil. A autorização de uso de imagem para esses materiais existe? Não, para fotografia de rua aqui, não. Teve até uma questão de uma exposição na fotógrafa da Bienal que fez uns clipes. E aí o trabalho dele eram só fotos de rua assim. E ele andava com uma câmera. Enfim, não era uma câmera, era uma coisa. Não sei se era um celular. E aí ele colocava tipo no automático, ele só apertava e deixava contar um tempo e tirava a foto. E aí, depois de um tempo, as pessoas começaram a perceber, né? Se a pessoa se identifica, ele dá um problema. Olha eu ali. E aí, ele tinha que apagar a foto. A legislação para o direito de imagem, ela é muito complicada ainda no Brasil. Porque você pode se identificar nessa foto e você querer processar, assim como você pode se identificar e falar, não, beleza, né? Porque dependendo de como está sendo registrado, qual que é o teor daquela imagem, né? Então, por exemplo, crianças, vão ter várias fotos de crianças aí, mas fotografar criança é algo muito complicado, porque você tem que ter autorização dos pais. E provavelmente a Vivian Maier não tinha autorização de nada para fazer isso que ela estava fazendo. E assim, ninguém vai chegar, de repente vai vir um velhinho aqui, vai olhar e falar, essa criança sou eu, vou processar, mas vai processar quem? Né? Então é uma situação bem delicada mesmo. Fala, Zé, você tá com a mão levantada aí, tá com o braço doendo. Não, é esse assunto mesmo que vocês entraram aí da autorização, né? É uma coisa que me incomoda muito, assim, nesse aspecto da fotografia. Eu lembro que eu tirei uma foto quando a pandemia estava terminando. Aqui o bairro é muito estudantil, né? E era uma tropa de alunos de costas, e eu tirei de perto, assim. Eram adolescentes. Mas mesmo assim, eu falei, não, eu não vou publicar isso, porque eles podem identificar a foto, entendeu? E eu venho dessa área jurídica, eu sempre fico meio encanado com tudo, né? E ao mesmo tempo, você não pode interferir. Você fala assim, olha, eu posso tirar a foto de vocês? Aí já é uma foto de rua que houve uma interferência e você modificou o cenário. Então, assim, é um eterno conflito hoje em dia, né? Com a legislação moderna, a gente fica nesse eterno conflito na hora de tirar até uma foto muito legal. Mas assim, no nosso caso aqui, o exercício que a gente vai fazer, eu garanto para vocês que ninguém vai ganhar dinheiro com esse exercício. Não, essa questão... Infelizmente, gente. E vai ficar em algo entre... Então, é diferente. A gente está fazendo um exercício pedagógico, né? Então... Eu estava entrando no shopping, ali na Paulista, com a minha filha, não é bebê. E aí eu tava entrando, aí chegou uma moça, veio correndo assim, me abraçou. Que louca! Né? Achei que você era a mãe dela. Não, eles estavam filmando um comercial. Que era do restaurante Abraço, sei lá. Abraço. A mulher veio e me abraçou. Eu fiz assim, ela tipo assim, isso aqui, né? E aí ela falou do restaurante, mas o cara tava filmando de longe. Aí ela foi embora, aí o cara veio atrás de mim e disse, eu preciso da sua autorização. Sim. E eu disse, o quê? Tipo, a louca vem, me agarra, eu morro de susto. Quase morro aqui. A criança olhando assim, que essa doida, abraçando a minha mãe, na cor desse tamanho. Aí ele disse, eu preciso da autorização, vai aparecer a sua filha. Eu falei, não. Não, eu acho que assim, é porque precisava da espontaneidade. Por exemplo, em matérias jornalísticas, espontaneidade e susto, né? Em matérias jornalísticas, de que a gente tem uma coisa que chama povo fala. Nas matérias, quando começa, pode começar ou terminar assim. Você tem um repórter, ele faz uma pergunta, você é contra ou a favor do aborto? Aí vai aparecer um monte de gente, eu sou contra, eu sou a favor, eu sou contra, eu sou a favor. Isso é algo que é feito dessa maneira. Você chega ali no negócio, porque é o que a gente chama de povo fala.
Depois vai ter uma pessoa que chama produtor, que é o que fez esse cidadão, vai lá e vai falar assim, olha, é para tal matéria, para o jornal, não sei o quê, pode usar? Aí sim, não, aí você vai ver, então não necessariamente todo mundo que foi gravado vai ser todo mundo que vai aparecer. Mas aí é por uma questão de preciso da espontaneidade. Antes, né? Às vezes fala antes, às vezes fala antes. É. E já aconteceu também de me perguntarem e eu falar um monte de coisa que eles não queriam ouvir. E aí eles não colocarem. Exatamente. Atores são tudo doidos. Isso que eu ia perguntar. E se tirar a foto primeiro e depois pedir autorização para uso? Pode pedir, Carol. Pode pedir. Aí acontece a pessoa dar outra. Exatamente. Ou dependendo do uso que você for fazer da foto, se for, vou ficar uma foto para mim. Se você morrer e aí depois virar uma fotógrafa, uma célebre fotógrafa e lançar um livro, ninguém vai te processar, porque, enfim, você já não vai estar mais aqui, aí não vai ter problema nenhum. Então, enfim. O quê, gente? Não, esse pombo é meu, eu tenho que dar autorização, eu sou tutora desse pombo. Mas indo para Vivian Maier, gente, Vivian Dorothea Maier, essa mulher aqui, ó, tá vendo? Essa é uma fotografia que ela faz usando reflexo, né? Existe um documentário da Vivian Maier desvendando a Vivian Maier no Globoplay, muito legal, eu aconselho que vocês assistam. E, enfim, tá o livro passando aí também. A Vivian Maier, gente, ela nasceu em 26 e ela começa a fotografar em 1949. As fotografias dela vão desde a década de 50 até a década de 90. Então, ela tem muita coisa que ela fotografa, principalmente em Chicago. Vai ter um período da vida dela em que ela vai viajar por 8 meses para vários países, inclusive vai vir para São Paulo, e que ela vai continuar fotografando. Mas a fotografia, na verdade, era um hobby, né? Ela era babá, né? E ela começa a fotografar com a mesma câmera que o Han Fan-Hu. Sim. Com a Kodak Brownie. E aí, com 25 anos, né, ela vai começar a trabalhar com a Rolleiflex. Rolleiflex é essa câmera aqui, ó. É uma câmera que você não precisa olhar, o visor dela é diferente. Você não precisa pegar ela e fazer assim, ó. Então, isso não dá muita impressão que você está fotografando. É uma câmera que você pendura ela no pescoço, e aí você, visualizando o espelho dela, que fica aqui, ó, aqui dentro, você consegue ver a foto que você está fazendo. Então, ela saía, imagina que isso aqui é a Rolleiflex, meu alvo, e aí ela fotografava assim. Então, as fotografias, elas vão ter uma estética diferente, né? Elas vão ter uma estética quase de... Ela vai estar quase sempre na mesma altura, né, das pessoas que ela vai fotografar. Então, vai ter isso de diferente. E isso faz com que as fotografias dela sejam mais espontâneas. Porque, às vezes, a pessoa não necessariamente vai perceber que está fotografando. Às vezes, só está carregando a câmera, né? Então, essa é uma Rolleiflex, tá? E ela vai... Nossa, e eu fui lá assim. Aí só veio uma mulher gritando: não pode! Aí olha como os seguranças dos museus, eles são bobinhos, né? Eles são bobos. E nessa sala você não pode nem pegar na Não câmera. pode, não pode. Ele ficou meio assim, veio atrás de mim, eu tava assim, disfarçado, assim. Tô só carregando a minha câmera. Olha só, gente, que safado. Você sempre vai acompanhado, né? Daí você pede pra pessoa, o segurança tá lá, fica aqui. Você fica nessa... Porque, gente, na boa, eu acho ridículo quando você vai num lugar, um museu, e tá lá escrito assim, não pode fotografar. O que é que você vai ganhar com a fotografia de Guernica? Fala pra mim. Mas muitos deles é porque, assim, o problema é... O flash. Como e quem fotografa não sabe. Você não pode ter flash. Não, com flash eu concordo, não pode ter, porque é algo que...
Mas você... tem isso, mas assim... Eu acho que ainda não faz sentido. Porque você vai fazer o quê com aquilo? Uma cláusula que o cara que prestou a obra... Que coloca, Mas no Rio Grande do Sul ele tem salas que podem fotografar. E salas que não podem, Inclusive, totalmente algorítmica. Você não pode nem... Você entra na sala e já falou, não pode fotografar. Aí você fala, tá bom, ok. Porque, né, eu encontro o Guernica em qualquer lugar, se eu jogar na internet. Mas, enfim, ok, né? Voltando para Vivian Maier. Então, gente, ela vai trabalhar a vida inteira como babá. Na verdade, tem uma história de vida muito triste, porque quando ela começa, né, a envelhecer, quem vai cuidar dela vão ser as crianças que ela cuidou, né? Ela não tem família, não casou, não tem nenhuma identificação da família dela, não teve filhos. Então, vai ser uma pessoa que vai viver uma vida, né, muito sozinha nesse sentido. Então, vão ser as crianças de quem ela cuidou que vão cuidar dela, né? E aí, como que se descobre, né, nos anos 2000, a gente vai ter um historiador que ele vai, muito jovem, né, que ele vai estar num leilão e ele compra ele vai estar fazendo ele está fazendo um trabalho de documentar a história da cidade dele, alguma coisa assim. Então, ele frequenta muito esses leilões de coisas aleatórias de fotografias que estão sendo leiloadas. E aí ele compra, se eu não me engano, ele paga $300 nessas caixas e ele descobre todas essas fotografias. Vão ter 3.000 fotos impressas, mais filmes. Além de fotografia, ela também fazia filmes, né? E gravava áudios falando sobre o dia a dia dela, sobre, enfim, não só o dia a dia dela, mas o dia a dia ali do cotidiano, né, o que estava acontecendo, né? Então vão ser descobertos muitos negativos que ainda não foram revelados, e aí vai ter todo esse historiador vai ter todo esse trabalho de revelar esses arquivos e fazer toda uma catalogação. Ele vai tentar ir para alguns museus para pedir ajuda de tipo, como que eu catalogo tudo isso? Porque, gente, é tipo assim, muito material, são caixas e caixas. E aí ele vai atrás de pessoas que também têm alguns resquícios dos materiais que ela produzia para ele poder juntar tudo e fazer toda essa curadoria, né? Uma pessoa reservada, de poucas amizades, não vai ter nenhum registro. Muitas vezes um documentário coloca até como ela uma pessoa muito amarga, assim, né? As pessoas que vão falar dela vão ser pessoas que foram cuidadas por ela. Então, é muito interessante essa perspectiva, né? E aí, então, vai ser essa artista póstuma aí que vão encontrar as obras dela num leilão, né? E ele vai conseguir constituir uma linha do tempo pelas anotações. Ela anotava, guardava muita coisa, era tipo uma acumuladora, assim, sabe? Então, por meio desses registros, ele vai conseguir construir essa linha do tempo. Vão ter mais de 2.000 rolos que não foram revelados, então ele vai ter muito trabalho, vão ser meses e meses de trabalho, né? E quais vão ser... Esse livro que está passando é o Vivian Maier, uma fotógrafa de rua, que é um dos livros que ele vai lançar, inclusive, se eu não me engano, a apresentação é ele quem faz, né? Ele conta um pouquinho dessa história, de como que isso foi feito. E quais são as características, né, da fotografia da Vivian? Iluminação natural, até porque essa câmera ela não tinha esse compartimento do flash. Vai fotografar muitas construções, vai fazer alguns... No final do livro, tem vários autorretratos dela, são maravilhosos, né? E lembra muito os retratos que a gente faz de nós mesmos no espelho, né? Eu acho isso tão engraçado, porque hoje é algo tão batido, né? A gente tem uma fotografia dessa, e muito clássico. Festas de 15 anos, banheiro, espelho. Ela vai utilizar muito objetos reflexivos e trabalhar com essa coisa de ambientes internos e externos. Aqui eu selecionei algumas fotos das que eu achei mais interessante do site dela, né? Então, aqui temos um pombo. Tem um site póstumo da mulher. Tem.
com todos os trabalhos dela, porque tudo foi digitalizado, tudo. E quando o historiador ele foi para atrás desses museus, o Tate Modern, enfim, vários museus, para tentar conseguir ajuda, ninguém queria, porque assim, quem é Vivian Maier? Uma babá? É muito legal o texto do livro, porque ele fala que foi gratificante essa descoberta, porque ele pensa o seguinte: será que alguma das pessoas que ela fotografou em vida também eram fotógrafos, assim como ela, e a gente não descobriu até hoje? Porque, às vezes, assim, só porque você é famoso, você não é famoso, as pessoas não conhecem o seu trabalho, não significa que você tem um bom trabalho. Um trabalho excelente, na verdade, que foi o que aconteceu com ela, né? Então, eu achei legal trazer a Vivian Maier por conta disso. Né? Você não precisa ser reconhecido, né? Essa questão, né, procurar hate e não querer. Mas quando você vê que muitos dos artistas que estão lá, eles são todos demais, né? Eles não eram até eles. Alguém dizer que eles. Por trabalho de outras pessoas. Aí aqui tem algumas fotos dela, que a maioria das fotos que eu selecionei aqui tem no livro também. Então, ó, de construções, né? E são fotos que hoje a gente colocaria como documentos de uma época, né? Sim. Ela vai fotografar muito em Chicago. A paisagem deve ter mudado também, né? Sim. Porque eu conversando com um amigo meu que mora na Alemanha, ele está há 10 anos lá, e ele, nossa, como mudou, eu vejo como mudou. Principalmente a Alemanha, né? Nossa. Daí eu digo assim, pois é, porque aqui em São Paulo, gente, lugares que eu passei antes da pandemia, e agora, depois da pandemia... Já está completamente diferente, né? Sabe, imagina as fotos... Não tem mais bairro chique em São Paulo. Moema tá caído? Eu achei super caído. Porque muitas coisas fecharam, né? E não voltaram depois da pandemia. Então... Eu lembro que eu andava lá e ficava desesperada, estava limpo antigamente. O comércio dá esse ato da dá mesmo. Mas o comércio que investe. A questão do metrô também. É verdade. Então, por exemplo, aqui lá tem centros esportivos. Moema, na Avenida Ibirapuera, tem o Mané Garrincha. Então, atrai o público de outras regiões de São Paulo. Sim. Aí, com a mudança da inserção do transporte público. Trouxe os pobres. Movimenta da periferia para o centro, né? Mas é isso que acontece. E tem que acontecer, né, gente? Para, né? Sim. O metrô ele tem que chegar em algum lugar, ele não tem que ficar só na Avenida Paulista. Quando foi da linha amarela, deu uma discussão muito grande. Mas até aqui, a Bela Vista aqui, eu achava chique. Não. Aonde? Ali perto da FAP? Eu lembro que tinha. No Rio de Janeiro. Não, porque eu lembro de uma história assim, perto da FAP, a faculdade de FAP, que ia ter um metrô, e o pessoal falou, não pode ter metrô aqui não, que vai trazer o povo. O bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, se juntou para impedir a obra do metrô, porque senão ia ligar a periferia, né, o bairro da Pavuna. Sim. O extremo antes da Baixada Fluminense, que são os municípios, e ligar diretamente a Pavuna, mas não, eles não querem, mas vai estragar o bairro. Sim. Porque os caras do Rio de Janeiro, se tivesse povo... Sim, vai perder, vai desvalorizar, exatamente. Mas, gente, não é só o povo, é assim, por exemplo, Bela Vista. Você vê o chão, a calçada estragada, não é só o povo que junta. Você sentir a calçada. Por exemplo, do metrô, aí o comércio que caiu, mas, por exemplo, a mistura, então são 3 fatores. Mas tem muita coisa que ficou bem abandonada agora. Sim. Você vai naquelas que não sustentou, né? Gente, São Paulo inteiro abandonado. Gente, 2 anos é muito tempo. Sim. Mas tem a construção do anexo dele, mas o prédio principal mesmo, né? A construção tá caindo. Mas não era pra eles terem aproveitado que estava todo mundo em casa e... Até parece. Até... Não aproveita quando tá todo mundo na rua, que dirá quando tá todo mundo em casa. Retirando os lixeiros, eu não vi ninguém nem furando a rua nessa pandemia.
Para sair, para o pessoal sair da rua. E assim, né? Eu acho engraçado porque tá, você tira a pessoa dali, mas a pessoa vai para outro lugar. Então, dá na mesma. Sim. Foi migrada para complicado. Só mais algumas fotos, que aí a gente já vai para o exercício. No documentário mostra depois algumas pessoas famosas que vão comprar as fotos dela. Muito legal. Ela tem muitas fotos que vão dialogar com essa coisa de tirar um sarro, assim, de ser irônico, engraçado, né? maldosa, né? Ou maldosa. Ah, eu trouxe uma... Ela tem, no site vão ter algumas fotos coloridas, depois olhem, porque no livro, e aqui a maioria foi preto e branco, mas ela vai ter muitas fotos coloridas. E que é uma cor fantástica. Gente, esse aqui eu quis morrer, mas eu trouxe. O doguinho. Ai, que dó. Mas pra estar com a perna engessada é porque alguém tá cuidando. Mas não dá uma dó do caramelo? Ai, coitadinho. Ai, tá preso, não. Lá tem caramelo, não é? Parece meu tafarel. Aqui tem as referências. E aí vamos para a atividade. O que vocês vão fazer? Aproveitar essa semana aí que vocês não vão ter aula. Fazer uma série de fotografia de rua. Quantas fotografias vocês acharem? Enfim, vocês vão fazer ensaios, tá? Não precisa escolher um tema específico, mas podem trabalhar dentro de um tema. Falar, vou fazer fotografia de rua, vou falar sobre, não sei, vou falar sobre poluição. Sei lá, aí vai da cabeça de vocês, tá? Mas vocês podem apenas sair para caminhar e aí... Flanar, exatamente. Vocês vão escolher desse ensaio que vocês vão fazer, vocês vão escolher 3 fotos e vocês vão imprimir essas fotos. Vocês podem imprimir em papel fotográfico, revelar, né? Ou podem imprimir num papel um pouco mais grosso, uma sulfite um pouco mais... Aí vai ficar a critério de vocês, se quiserem imprimir colorido ou se quiserem imprimir preto e branco, tá? Mas 3 fotos que a gente vai... Nosso último exercício vai ser um exercício com a fotografia mesmo. A gente vai brincar um pouco com a fotografia híbrida. E o tamanho das impressões, o mínimo 10 por 15, mas quem quiser imprimir um pouco maior também pode ficar à vontade, tá? E pode ser tanto PB quanto colorida. Então, esse vai ser o exercício de vocês. Vocês não precisam me enviar as fotos por e-mail, mas vocês precisam trazer essas fotos na próxima aula, que na verdade vai ser em casa, então vocês vão ter que estar com essas fotos em casa, tá? E aí, ao longo da semana, eu vou postar no Moodle quais vão ser os materiais que eu quero que vocês providenciem em casa. São coisas que vocês vão ter em casa mesmo, tipo linha, agulha, prego, tinta, pincel, água, essas coisas que vocês vão usar para o exercício da próxima semana. Que não é na próxima semana, é na outra. Vai ser entregue dia 30 ou 7? O último dia é 30. Dia 7, o quê? 7, não tem nada. 7 de maio, não tem nada. Deve ser já o próximo componente, a próxima disciplina. Já começa outra disciplina. Porque hoje é a sexta... Tá aí que é dia 7? Ah, não. Sabe por quê? Não, sabe por quê? Porque você não vai dar no 16. Porque o dia... Eu achava, quando eu fiz esse plano de aulas, eu achava que a gente não ia ter aula nem no 16, nem no 23. Mas a gente vai ter o dia 23. Então, esse 7 não existe. Esse 7 não existe. O último dia é 30. Essas fotos impressas, a gente precisa delas para o dia 23, que vai ser online. Aí eu vou reforçar isso depois, tá bom? Mas o dia 30 é o nosso último dia de aula, assim. Mas dessa se precisa disciplina. mandar para você e a gente não vai estar aqui, como que Como que o pessoal vai ver? Tá, mas tem gente que não consegue... Não, mas é que assim, o exercício vai ter 2 partes. Vai ser essa primeira parte de fotografar e imprimir, e vai ter uma segunda parte que vocês vão fazer no dia, que vão ser algumas alterações nessa fotografia. Aí a apresentação dessa fotografia vai ser no último dia de aula.
Entendeu? Exatamente. É isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Depois eu posto tudo no Moodle, tá? Prof, pode ser em PB ou da SC Colib. Tanto faz, Raquel. Pessoa que é apegada, imprime duas, tá? Uma para mudar e outra para ficar. É, porque a gente vai, falando assim num português bem, a gente vai estragar essas fotos, tá? Elas vão se modificar. Se ficar muito boa, imprime duas para guardar uma de recordação. O bom é que tem o digital, né? Então, dia 23, fotos impressas na online. Isso aí, Raquel. Vocês vão ter encontro com a professora Vera hoje? Ela falou alguma coisa? Ah, não. Então, vocês estão dispensados, gente. Obrigada, viu, pela participação de hoje. Tchau, Paula. Pode. A gente vai ver esse negócio dos vídeos. Provavelmente essa semana já vai estar tudo certinho, tá bom? É que vocês vão continuar com as aulas, né? Para mim vai ser difícil decorar. Tchau, gente. Obrigada. Bom fim de semana. Pode, por favor, deve. Eu que agradeço.